Olá, amigos e amigas, Diácono Beto, Paróquia São Miguel Arcanjo, Arquidiocese de Maringá. Estamos estudando o livro de Juízes. Começamos no encontro passado fazendo uma ligação entre o livro de Josué e o livro de Juízes, falando que no livro de Josué é a tomada da terra, a conquista da terra. E no livro de Juízes, como que eles vão viver, se organizar e dar resposta aos problemas que surgem, principalmente de invasão dos povos que moravam lá ou que vieram de longe, já que os impérios egípcio, assírio e hitita entrou em crise e muitos povos que estavam dominados por esses impérios saíram e começaram a buscar uma terra para eles, longe desses impérios. Então, para que possamos melhor estudar esse livro, invoquemos a Trindade Santa, que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. A Bíblia ela não faz uma leitura a partir da economia, da sociologia, sempre uma leitura religiosa. O livro de Juízes, ele tem muito a ver com o momento que está acontecendo. Os três grandes impérios dos anos 1200 a.C., o egípcio, o assírio e o hitita, estavam numa crise muito grande. E isso possibilitou que muitos povos saíssem, inclusive o próprio povo de Deus saindo do Egito, e fosse para outros lugares procurar terra. Não foram só os hebreus que fizeram isso. Então, eles vão. No Pentateuco nós temos essa saída da terra prometida. No livro de Josué nós temos a conquista dessa terra, expulsando aqueles reinos que existiam. E no livro de Juízes nós vamos ter como que esse povo viveu, desde que entraram na terra até quando colocaram um rei. No primeiro momento, Saul, depois Davi, depois Salomão, depois a monarquia dividida, já que as tribos do norte se separaram das tribos do sul. Então, nós temos que entender esse movimento, de que no livro de Juízes, como que vão viver. Só que ali não vai falar a economia, não vai falar da sociedade, vai fazer uma leitura religiosa. Sempre e em todo lugar vai ser assim. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Juízes, no capítulo 2, do versículo 11 até o versículo 19, você vai ter essa parte, que justifica a forma de leitura que eles fazem. Lá no versículo 11 começa assim: Então os israelitas fizeram o que é mal aos olhos de Yahvé e serviram os Baais, ou seja, foram infiéis. Vocês lembram que em Josué 24 foi feita a Assembleia de Siquém e lá eles falaram que deixariam os seus deuses para seguir somente a Yahvé? Então aqui já fala, os israelitas já na terra prometida fizeram o que é mal aos olhos de Yahvé e serviram os Baais. Quando você vai no versículo 14, então a ira de Yahvé se acendeu contra Israel e os abandonou aos saqueadores que os espoliaram. Quem são esses saqueadores? São esses muitos povos que foram expulsos dali, alguns foram vencidos, outros foram empurrados para longe e que, vendo um pouco a fraqueza de Israel, pensam em voltar, se organizam para voltar. E outros, como os filisteus, são povos que saíram mais de longe e migraram para lá, buscando uma nova terra, bem nas fronteiras, para ali ficar incomodando o tempo todo. É um povo forte, um povo organizado e que deu muito trabalho. Já no versículo 16, então Yahvé lhes suscitou juízes que os livrassem das mãos do que os pilhavam. E aí vem a instituição dos juízes por Yahvé. Aí os juízes vencem e volta a prosperidade, volta o povo na paz, até que novamente eles se afastam de Deus. É uma história cíclica. O povo está bem, vai lá, ficam na infidelidade a Yahvé, vem a calamidade, a desgraça, Deus suscita um juiz, tem uma guerra, é libertado, paz de novo e o ciclo volta. São 6 juízes
maiores que têm essa função de libertar o povo. E os tempos desses juízes sempre vão ser 40 anos, que é o tempo de uma geração, 20 anos, que é meia geração, ou 80 anos, que são 2 gerações, perfazendo um total de mais de 400 anos, sendo que o período do livro é em torno de 1150 até 1000 a.C. Em torno dos anos 1200, um pouquinho mais, um pouquinho menos, o povo saiu do Egito, peregrinou pelo deserto. Em torno de 1150, 1160, esse povo chega na Terra Prometida, começa a fazer o processo de conquista que a gente viu no livro de Josué, e aí, por 150 anos, eles têm esses altos e baixos dentro daquilo que a gente chama de período de juízes, ou o período de ouro, onde eles não tiveram um rei, não pagaram impostos, não tiveram um exército permanente, mas sempre com Deus suscitando um juiz. A leitura é sempre a leitura religiosa. A leitura não econômica, não militar, não social, mas a leitura religiosa, de que tudo acontece por infidelidade a Javé. E vamos explicar um pouquinho isso. A infidelidade a Javé é o povo começar a adorar os deuses regionais, chamados Baais, ou Axeras, Astartes, que são as deusas, e que trazem ideias diferentes. Javé, igualdade, fraternidade, amor, não exploração, não violência. A gente pode ver isso nas cidades refúgios. Uma justiça rápida no julgamento. Então, Javé, para você segui-lo, você tem que ter esse compromisso de não exploração do irmão. Já quando você está com os Baais, você pode explorar livremente. Então muda. Como hoje, se você realmente seguir o Deus que está na Bíblia, Javé, você vai perceber um monte de coisa. Agora, um monte de gente pregando Deus somente para você ter crescimento financeiro. Na Bíblia não diz isso. A única grande promessa de Deus é que nós herdaremos o céu. E esses dias atrás eu vi um cara falando que Deus tem mais de 3.000 promessas para você. E uma vai acontecer amanhã, e etc. Quer dizer, é uma leitura de um Deus que está resolvendo os seus problemas. Diante disso, uma pessoa me procurou bastante enrolada financeiramente, falando que Deus estava colocando ela em provação. Deus está dando um momento de provação financeiro. Mas o que você fez? Eu não tinha muito dinheiro, eu fui lá e abri um negócio grande, não sei o que, e aí não deu o resultado que eu queria, e eu estou completamente enrolado. Pergunta: Deus está colocando essa pessoa numa provação, ou essa pessoa investiu acima dos seus limites, sem fazer um bom planejamento? Aí a culpa vem para Deus. Então, no livro de Juízes, tudo é religioso. Quer dizer, a falta de organização, a falta de fidelidade, a falta de união é sempre dado por Deus. Deus está nos castigando. Deus está me provando. E às vezes isso é fruto das nossas próprias ações que são mal planejadas ou muito ambiciosas. Então, nós precisamos olhar bem isso daí. Porque hoje acontece. E aqui, no livro de Juízes, você tem a mesma coisa. O sucesso é fruto da fidelidade a Deus. O insucesso é fruto da infidelidade a Deus. Portanto, o livro de Juízes é muito importante para entender esse período que vai da conquista da terra até quando eles escolhem um rei, substituindo o sistema tribal, que não tem rei, não tem impostos, não tem exército, mas é voltado para que a pessoa, a partir da organização popular, viva melhor. Te convido para no próximo vídeo continuarmos este estudo. Paz e bem.